Graça e paz, meus irmãos. Antes da gente ir para o texto, eu queria te levar para a segunda de Paulo aos Coríntios. Quero falar rapidamente com você. É uma palavra bem pessoal. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. Olha o que Paulo diz. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês, a parte é importante, enquanto vocês nos ajudam com nosso Senhor, a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Esse é um texto muito vivo do apóstolo Paulo, porque ele escreve a uma igreja que ele conhece pessoalmente, e ele fala assim: gente, eu quero que vocês saibam que as coisas não estão fáceis. E ele faz isso com o objetivo para pedir que a igreja ore por ele, pelo seu ministério. Queria fazer isso com vocês hoje. É um pedido só. Vez por outra, Deus permite que a gente passe por algumas lutas que são mais intensas do que outras. E a gente passa por vales. Queria pedir oração por vocês, tá? Lembrem de orar por nós, pela liderança. Essa foi uma semana para mim, tem sido, na verdade, uma semana de desafios profundos, assim. Tenho lutado com Deus e lutado para manter bem. Mas eu acho que essa semana, mais que o normal, eu preciso da sua oração. Então, se você puder, tem uma parte desse texto que a gente acabou de ler, que Paulo fala explicitamente. A gente passou por uma coisa que foi tão intensa que a gente se desesperou da própria vida. Então, assim, a gente perdeu a esperança de continuar vivo, mas Deus veio e nos resgatou. É um pouco a esperança, a sensação que eu sinto. Eu peço que você, se puder, lembre de orar por mim, orar pela liderança da igreja. A gente precisa que vocês batalhem conosco, tá bom? Vamos para o texto de hoje? A gente vai mais uma vez para Êxodo, capítulo 32. Irmãos, a gente está começando a se despedir do texto, tá? Do livro como um todo. A gente já consegue ver o final dele. Hoje é um texto absolutamente importante. É um episódio muito central na vida do povo. E esse episódio vai impactar profundamente a experiência de Israel daqui para frente. E eu acho que é um texto bastante instrutivo para nós. A mim, pelo menos, ele me parece bastante. E eu espero tentar mostrar para você como é que ele pode se encaixar com a gente hoje. E aí, como a gente tem feito, agora eu vou voltar para uma dinâmica que a gente fez antes, a gente vai ficar só nesse. Então dá para a gente ler. A gente não vai dar grandes saltos nele. Então vamos olhar? Êxodo 32, verso 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuni-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite. O Senhor sabe como nós somos carentes do Senhor, como a gente é sedento de Ti, Pai.
Nós somos aqui o teu povo, uma parte dele, a gente está reunido ao redor da tua palavra, numa esperança, Senhor, que o agir do teu Santo Espírito impacte a nossa vida e nos mude. Essa palavra, Senhor, ela foi viva e ela continua sendo viva para tantas pessoas ao redor do mundo, Pai. Tanta gente teve a vida mudada por causa desse texto. E esse texto renova e vai refazendo as coisas. Faz isso com a gente nessa noite de novo, Pai. Porque tendo um contato contigo, olhando para o Senhor, a nossa vida é mudada. Então nos muda, porque a gente precisa do Senhor. É isso que eu te peço. Amém. Irmãos, esse texto, ele começa com um gesto muito simples. O texto diz: e o povo viu. E essa é uma percepção importante de saída, porque a ideia é que o texto é coletivo. A ação vai começar não a partir de indivíduos, porque alguns textos são assim. De repente, alguma coisa acontece com uma pessoa só, e aí isso faz com que os eventos se desenrolem e toda a ação é focada numa pessoa só. Não é o caso hoje. O texto começa com o povo. A personagem central vai ser composta pela totalidade. É Israel inteira. E o texto diz que esse povo viu. Mas o povo viu o quê? E aí esse é o segundo componente. Se o primeiro é a coletividade, o segundo componente importante é a demora. O povo começou a ver que Moisés estava demorando. E aqui é muito importante a gente lembrar da dinâmica, porque como a gente está vendo uma sessão em que Deus está falando com o povo, às vezes a gente se perde nessa história mais macro. Mas lembra, Deus salvou o povo através da abertura do Mar Vermelho. E depois conduziu esse povo e vai cuidando dele diariamente. Uma coluna de fogo à noite e de dia uma coluna de nuvem. E até esse momento, a graça de Deus se mostrou muito perdulária, que é uma palavra bonita e antiga para dizer o seguinte: foi extremamente generosa. Uma pessoa perdulária é aquilo que dá, que é extremamente gracioso. Deus vai dando tudo para o povo. E vai dando tudo para o povo sem requerer nada dele. A salvação, como a gente já viu várias vezes, não foi uma resposta aos acertos do povo, a um primeiro ato praticado por esse mesmo povo. Não. Deus decidiu se dar e se deu ao povo. E aí a gente está nessa sessão que Deus vai requerendo uma aliança, né? Deus salva pessoas que vão se vincular com Ele. É o que a gente está vendo. Deus está falando. Desde o capítulo 20, Deus fala e está explicando para o povo os termos da aliança. Ele diz tudo aquilo que aconteceu e o que eles devem fazer a partir dessa ação primeira dela. E esse é o ponto que a gente está agora. Essa é a questão, irmãos. Lembra, o monte inteiro está pegando fogo, a gente tem fumaça, a gente tem um som de uma trombeta, porque a gente está na presença de Deus. São relâmpagos, são trovões. Essa cena é majestosa, todo o povo está entendendo isso. Nós estamos na presença de Yahvé, e a gente está na presença de um Deus com quem não se brinca. Esse foi o Deus que fez tudo. Ele abriu o mar, ele humilhou o Egito com essas 10 pragas. Só que o problema, irmãos, é que já se passam 40 dias. Lá se vão 40 dias nesse mesmo cenário. Moisés subiu e ele está na presença desse Deus. E o que o povo está fazendo enquanto Moisés está lá? O povo espera. E, irmãos, pensa numa coisa difícil. Eu não conheço vocês assim no detalhe. Eu não sei como é que você lida com espera. Mas espera para mim, desde que eu sou muito criança, é uma das maiores lutas da minha vida. Eu odeio esperar. De todos os elementos que envolvem espera, 2 deles se destacam. O primeiro é uma imobilidade, porque esperar é ficar parado. Esperar é não fazer nada. A gente fica no mesmo canto, do mesmo jeito. Esperar é ficar parado, numa boa parte das vezes. E uma segunda é a incerteza. A maioria das esperas envolve uma incerteza com o futuro. A gente ainda não sabe quanto tempo a gente vai ter que esperar. Isso vai tornando a espera ainda mais dolorosa, ainda mais difícil. E essa é uma combinação explosiva, então, né? Um povo que está parado, sem saber quanto tempo ainda falta ficar parado. E é justamente aqui que a gente está com esse povo de Israel. Um povo inteiro na base de um monte que está pegando fogo. Que viu seu líder, aquele que capitaneou todas as ações de libertação, sendo engolido por um monte que está pegando fogo, sem qualquer notícia. 40 dias, todos absolutamente iguais. Dias de incomunicação, de silêncio. E aí a paciência desse povo se esgota. A murmuração vai crescendo a tal ponto
que transformou algumas pessoas inquietas, porque sempre começa assim, né? A gente está vivendo uma situação de desafio, de pressão, sempre tem os que começam a reclamar primeiro. Aqueles que começam a ficar inquietos. Só que nesse ponto que a gente está lendo da história, a paciência do povo todo se esgotou. Esses que começam a se inquietar vão contaminando os outros até que o povo inteiro não aguenta mais. E aí o versículo começa dizendo pra gente, né, que o povo então viu essa demora. E aí, vendo a demora, eles vão até Arão com uma demanda que é terrível. O pedido do povo é: levante-se e faça para nós deuses que nos vão adiante. Irmãos, olha isso. Eles pedem para Arão: construa para nós deuses que vão adiante de nós. E eles explicam exatamente o porquê, né? A gente não sabe o que aconteceu com esse homem que tirou a gente do Egito. A gente não sabe o que aconteceu com Moisés. Já são 40 dias, no mesmo canto, sem fazer nada, vivendo todo dia a mesma coisa. Então faz para nós deuses, porque a gente não sabe mais o que a gente vai fazer aqui. Você consegue entender o drama? Você consegue entender como é muito mais profundo? Porque eu já te falei isso várias vezes. O povo saiu do Egito, mas o Egito ainda não saiu desse povo. Porque eles estão rompendo 2 mandamentos dos primeiros que Deus deu. Deus disse: eu vou ser o único Deus de vocês. E o segundo é: vocês não vão fazer imagem para adorar. Eles estão fazendo exatamente o contrário desses 2. Eles nem estão entendendo que Yahvé é o único Deus e que foi quem os libertou. Porque, da perspectiva deles, foi um homem, né? Eles falam: a gente não sabe o que aconteceu com esse homem que libertou a gente. Eles não estão percebendo. Não, quem libertou a gente não foi um homem. Foi o Deus que está falando com esse homem. Eles abriram mão. Então, categoricamente, o que eu estou dizendo para você é: o povo não compreendeu nada. Esse povo ainda não ama a Deus. Esse povo ainda não entendeu. E a grande questão agora é: irmãos, o que Arão deve fazer? Uma parte do que eu estava falando com vocês mais cedo, e aqui eu não quero ir para muito longe do texto, é porque, irmãos, Arão é líder. Ele está numa posição de liderança. E agora? Ele também não tem notícias de Moisés. Ele também não sabe o que aconteceu. O povo agora está vindo e trazendo a ele uma demanda. Nós queremos que você construa deuses para nós. O que um povo tem que fazer? Perdão, o que o líder desse povo tem que fazer? Porque, olha como essa pergunta é importante. Arão estava lá em cima. Se você está vindo comigo todas essas semanas, se você lembra, tem um momento que a liderança sobe junto com Moisés. E Arão estava com eles. Arão viu o Senhor. Alguns capítulos para trás, a gente tem uma cena em que Deus se permite enxergar por essa liderança. Arão sabe quem é Deus, ele sabe quem é Yahvé. Ele conhece melhor, ele sabe mais, ele é o sumo sacerdote. A gente, na semana passada, viu as roupas, lembra? Essas roupas, elas são para ser usadas pelos filhos de Arão. Ele é o representante do povo. E agora, esse mesmo povo está fazendo uma exigência para ele que contraria frontalmente o que Deus mandou. E ele sabe o que Deus mandou. E agora, o que ele faz? O que você faria? Porque esse é um momento muito definidor, irmãos, não é? Aqui, caramba, irmãos, é assim, não é? Quando as coisas estão bem, é fácil todo mundo estar no seu lugar e desempenhar seu papel. A questão é quem é a gente quando as coisas ficam realmente difíceis. Essa é a pergunta. E agora a coisa aqui ficou realmente difícil. Bastante difícil. Quando há um choque, que é muito claro, como esse aqui, o que eu faço? O meu bem-estar ou aquilo que é certo? O que eu tenho que fazer? Eu faço o que o povo manda e ganho esse povo para mim, ou eu me mantenho incólume, parado, estável, e eu faço aquilo que precisa ser feito? É nesse momento que nascem os grandes líderes. Ou eles caem. É aqui que a gente vê nascer gente que é, em algum nível, imperturbável, né? Mesmo diante do perigo, continua fazendo aquilo que precisa ser feito. Só que, infelizmente, grandes lideranças também falham. E Arão falha miseravelmente, porque o povo chega com essa demanda, e o que ele pede? Tirem as argolas de ouro e tragam-nas para mim. Então Arão cede. E é curioso, não, irmãos? Porque você lembra, Israel é um povo escravo, ou ex-escravo. Só que eles são recentemente ex-escravos. Eles têm esse ouro de onde? De onde é que Israel tem ouro?
Você percebe? O povo está literalmente abrindo mão daquilo que eles ganharam quando eles estavam saindo do Egito. E quem foi que deu esse ouro para eles? Ai, que coisa, não? Aquilo que eles receberam por intermédio de Yahvé. Se não fosse ele, eles não teriam nada. E o exato presente que eles recebem do Senhor, agora eles estão entregando para construir um Deus que vai substituir esse Deus que primeiro entregou as coisas para eles. E é aquilo que a gente sempre faz, irmãos. É engraçado porque os nossos ídolos roubam a gente. E normalmente eles nos roubam sem usar violência. A gente voluntariamente entrega aquilo que a gente acha que vai apaziguar, acalmar os ídolos que a gente tem no nosso coração. Tem um pastor que é mais sábio que eu, disse algo que eu acho muito preciso. Você quer descobrir seus ídolos? Quer saber aquilo que realmente manipula sua mente, seus afetos, seu coração? Um bom começo é olhar o extrato bancário. Normalmente a gente gasta dinheiro, a gente investe naquilo que ganha o nosso coração. E o pior, a gente entrega a eles aquilo que Deus deu pra gente, e a gente faz isso com prazer. Liberalmente, perdulariamente. Se Deus foi perdulário com o povo, agora o povo está sendo perdulário com um ídolo. Sem qualquer constrangimento, esse povo está dando o ouro em adoração a esses ídolos que nos matam. E aí o texto vai dizer algo que é horrível. Esse texto vai crescendo, tá, irmãos? Em feiura. Porque Arão recebe. E aparece no versículo 4 um dado que é muito importante. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril. Eu não sei se você sabe o que é buril, mas é um instrumento parecido com um estilete. A ideia é, Arão pegou uma ferramenta e começou a literalmente colocar empenho. Ele foi esculpindo, entende? Ele foi dando forma. Ele colocou energia. Irmãos, o que eu estou te falando é, o que Arão fez foi proposital. Ele começou a criar algo de onde não havia, com suas próprias mãos. O líder. E aí ele fez um bezerro de ouro. E você conhece essa história, né? E se você lembra bem, aí faz algumas boas semanas já, quando a gente viu as pragas do Egito, a gente viu que cada uma delas é focado num dos deuses do Egito. Deus está humilhando os deuses do Egito. Um desses deuses, que é um dos principais, é Apis, o deus da força. A imagem era literalmente a de um bezerro. Os egípcios olhavam para o Deus que dá força, que dá virilidade, que é um poder que regenera, e confeccionaram esse Deus a partir da imagem de um touro. Porque um bezerro, que mais tarde vai virar um animal adulto, né, é um animal poderoso em si mesmo. Então você consegue entender, meu irmão? Por que a gente não pode fazer imagens, irmãos? Qual é o problema disso? Porque se a gente não para pensar, às vezes a gente acha que Deus é simplesmente caprichoso. Deus fala, não estou afim que as pessoas façam imagem de mim, então não façam. Nunca é isso. Por que Deus pede que a gente não o represente? Porque, note, não tem nada a ver com arte. Faz 3 semanas que a gente está falando só sobre arte. Deus pedindo para a gente fazer imagens que vão ser usadas na adoração. Não as imagens sendo adoradas, mas imagens que ajudam o povo, como o candelabro, o castiçal, todas essas que a gente já viu. O problema não é esse. A questão, irmãos, é que toda representação é uma limitação. Toda vez que a gente representa alguma coisa, a gente confina essa coisa. Toda vez que um quadro é pintado, aquela imagem que está sendo representada é muito menor do que a coisa real, você entende? Seja uma pessoa, seja uma paisagem. Uma foto, a mesma coisa. Se você tira a foto de alguém ou de uma paisagem, por exemplo, o que você está fazendo é a reprodução muito menor daquela coisa real. O que eu estou dizendo é, quando a gente representa a Deus, a gente escolhe uma parte do seu ser para exaltar. E aí a gente esquece a complexidade de quem Deus é. Israel valorizava a força. E aí eles vão e fazem um bezerro. Por quê? Eles querem falar, o nosso Deus é um Deus forte. A gente vai representar força. A gente vai simbolizar força. E para adorar um Deus que se manifesta por força. Só que Yahvé, sendo um Deus forte, ele não é só força. Só que quando você começa a adorar um Deus que é força, você esquece todos os outros atributos. E é isso que a gente faz. Tem parte de Deus que a gente gosta. E a gente seleciona e fala, essa aqui eu quero para mim. Essa aqui eu não tenho nenhum problema. Mas sempre que a gente faz isso, a gente diminui Deus.
Os ídolos sempre são absolutizações de partes de Deus. E quando a gente absolutiza um aspecto só de Deus, a gente corrompe. Porque Deus é tudo ao mesmo tempo. Ele é amor, mas é justiça. Ele é força, mas ele é graça. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, adoradores de uma parte de Deus não amam a Deus. Amam uma parte de Deus. Me acompanha, a gente vai sair daqui. Mas, irmãos, quando a gente adora só uma parte de Deus, o que a gente está fazendo, na verdade, é usando o Senhor. Você consegue entender isso? Porque a gente não quer o Deus da força. A gente quer a força do Deus. A gente não quer o Deus da prosperidade. A gente quer a prosperidade que Deus dá. Então, as pessoas que hoje olham para Deus a partir de uma parte só do que Ele é, querem essa parte para si. Toda relação de adoração idólatra é utilitarista. Ou seja, o que é que você quer? Você entende? Por isso que, irmãos, que a gente tem inúmeros ídolos na igreja hoje. Algumas pessoas escolhem o aspecto de Deus, justiça. E aí olha e fala, Deus é justo. E sendo justo, ele vai massacrar os infiéis. E aí essas pessoas começam a caçar as pessoas que elas acham que são tortas na igreja. Que são esses mesmos infiéis que vão ser caçados por esse Deus. E se tornam duros. Outros olham para um Deus, perceba, qual é o extremo oposto? Algumas pessoas falam, Deus é a justiça, então vamos caçar todo mundo. Qual é o outro lado? Não, Deus é a inclusão, Deus aceita todo mundo. E quando essas pessoas tornam essa parte absoluta, o que eles fazem é não traçar nenhum tipo de limite. E aí Deus de repente começa a abraçar todo mundo, sem nenhuma mudança real de vida. Então, se uns se tornam duros, esses se tornam permissivos. Outro grupo olha para Deus e fala, não, Deus é o Deus da provisão, ele é o Deus que enche os celeiros. E aí, esses são aqueles que querem ser ricos, como o rei é rico, eu sou filho do rei, então eu sou rico também. Então, tudo isso é para te dizer o seguinte, Deus não se deixa representar, não por um puro capricho arbitrário. O que ele está dizendo é, vocês não conseguem me conter, vocês não conseguem me representar. Eu sou muito maior do que vocês conseguem compreender, e muito maior do que vocês conseguem perceber. Muito mais infinito, eu sou completo. E aí o que Israel está fazendo é, joga fora todos esses outros atributos de Deus, enfatizando o seguinte, esse aqui é o nosso Deus, o bezerro da força. E aí, Arão, que é o líder desse povo, edifica um altar diante do bezerro de ouro. E aí, irmãos, ele faz uma declaração terrível. Olha aí, versículo 5. Ele edifica um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. Perceba como está escrito Senhor na sua Bíblia. É muito provável que todas as letras estejam em maiúsculo. Porque o nome que ele está usando aqui é Yahvé. O que Arão está tentando fazer é manter os dois ao mesmo tempo. Ele não quer confrontar o povo, mas ele não quer desobedecer a Deus completamente. Então ele está dizendo, esse bezerro vai ser um veículo para a gente adorar a Deus de verdade. Ou seja, a gente vai adorar a Deus a partir desse ídolo. Ele tentou ficar no meio do caminho. Que é também o que a gente sempre faz, né? A gente tenta obedecer parcialmente. É um pouquinho daquilo que a gente quer e um pouquinho daquilo que Deus quer. Mas a gente está diante daquele que, tremendo essa montanha, diz pra gente o seguinte: você quer andar comigo? Se você quiser, eu sou o único, absolutamente único. Ninguém pode chegar até mim de nenhuma outra forma. E aí o que o texto diz é que no outro dia, no dia seguinte, eles madrugaram, irmãos. Você nota o empenho? A sensação é de urgência, de excitação. É como se esse povo mal esperava o sol despertar para começar as festividades. Eles mal se continham numa expectativa. E aí o texto vai descrevendo para a gente terminou a leitura aqui, eles ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas ao bezerro, e vem a pior frase, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E essa é uma palavra com muitos significados, mas tem um consenso que é bastante massificado. O que esse povo vai fazer é imitar, irmãos. Quem que eles vão imitar? Quando eles vão adorar esse bezerro, o que eles vão fazer é uma festa à semelhança das outras nações, irmãos. Tem 2 textos do Novo Testamento que esse mesmo episódio vai ser recontado. Um deles está em 1 Coríntios capítulo 10, você pode olhar depois na sua casa se você quiser.
Paulo vai mostrar exatamente o que estava acontecendo, irmãos. Esse povo, o povo de Deus, se levanta depois dos holocaustos a um ídolo e eles se embriagam. E eles promovem um culto focado em imoralidade sexual coletiva, o povo todo. Provavelmente o que a gente tem aqui é um eufemismo relativamente raro, porque a Bíblia costuma ser muito direta naquilo que diz. Mas quando Moisés fala, eles se levantaram para se divertir, ele está tentando abrandar um pouco a experiência real. Aquele povo foi adorar esse bezerro a partir de uma atividade sexual sem limites, irmãos. O povo de Deus. Na presença de Deus, né? No sentido de que o monte está lá, eles estão na base do monte, se levantando contra Deus. Esse Deus que os salvou. Não é assustador? Não é assustador, irmãos? Deus estava lá, eles estavam ouvindo a trombeta, eles vêm à montanha e eles estão vivendo uma vida diametralmente oposta àquela que o próprio Deus pediu. 40 dias depois só. E aí, a gente tem agora um corte. A cena vai sair do povo e vai para o alto do monte. Deus diz a Moisés: eu tenho visto esse povo, e eis que é um povo teimoso. E talvez essa seja uma síntese muito precisa de Israel, e consequentemente da igreja também, né? Essa é a nossa descrição, irmãos. Nós somos um povo de dura cerviz. Em 40 dias, o povo quebrou uma série de leis, das mais centrais que eles receberam. Deus explicou tudo bem certinho. Deus ancorou toda a aliança na sua salvação e provou que era o Deus deles com sinais. E mesmo assim, Israel virou as costas para Deus. E aí o texto diz que isso pesou o coração de Deus, ao ponto de levá-lo ao furor. E aí, o Senhor falando, tá? Versículo 10. Agora, pois, olha o que Deus fala para Moisés. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você eu farei uma grande nação. Olha essa proposta. Deus está dizendo o seguinte: Moisés, sai de perto desse povo, porque eu vou aniquilar completamente esse povo, e eu vou recomeçar um povo agora a partir de você. Deus chegou no ponto da aniquilação, irmãos. Está dizendo o seguinte, muito claramente: o povo não merece viver. E a proposta que Deus faz é incrível, né? Eu vou destruí-los e começar por você. E aí? Aqui cabe uma nota muito pessoal, tá, irmãos? Dos ídolos do meu coração, esse daqui é um deles. Talvez esse aqui seja um grande bezerro meu, porque aos meus ouvidos parece uma sugestão ótima, não? Imagina, um novo povo que vai começar a partir de mim. E é uma forma muito clara de Deus falando o seguinte: olha, todos os outros foram considerados inaptos, reprovados, mas você foi aprovado. A tal ponto que você vai ser agora o novo ponto de partida. É o que Deus está falando para Moisés. Me parece ótimo. Mas porque meu coração é ruim, irmãos. É ídolo. Porque esse texto é um relato muito instrutivo, porque ele mostra um contraste muito grande entre duas lideranças, entre Moisés e Arão. Dois modelos de liderança que vão entrar em choque. Porque Arão, sob pressão, ele sucumbe e quebra a lei de Deus. Quando Moisés fica sob pressão, o que ele vai fazer, irmãos? O que vai começar a acontecer a partir de agora? A proposta de Deus é essa: sai de perto do povo, eu vou matar todo mundo e eu vou começar um novo povo com você. O que Deus vai fazer é uma coisa que eu tenho estudado recentemente na Escritura. É absolutamente incrível para mim a quantidade de ocorrências parecidas com esse relato aqui no texto bíblico. O que vai acontecer e aí, da minha perspectiva, irmãos, a gente se distancia um pouco disso aqui, porque a gente usa uma lógica para tentar entender como é que Deus se relaciona com a gente. O que a gente pensa? Deus é soberano. Tudo que Deus decide é lei. Então, a gente tem que ser passivo e tem que aceitar tudo. A gente normalmente pensa assim. Então, se Deus falou, se afasta do povo, eu vou começar com você, a gente pensa que Moisés devia falar assim: sim, o Senhor é soberano, é isso que vai acontecer. Várias vezes na Bíblia, a gente vê não esse padrão acontecendo, mas outro. A Escritura é cheia de embates reais, irmãos. Você sabe o que significa Israel? Você lembra disso? O que significa o nome Israel? É aquele que luta com Deus. Na própria gênese do povo, no nome do povo, tem essa noção: aquele que luta com Deus. O que eu quero dizer, irmãos? Esse texto, eu estou sendo muito sincero com você, tá? Esse texto é difícil, porque Moisés vai começar a lutar com Deus. Moisés vai dizer assim: não, Deus. Não, olha aí comigo. Versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor,
Por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Deus vai dizer assim, não, Deus, não, Senhor, não faça isso, não destrua esse povo. Se o Senhor fizer isso, o que os egípcios vão falar? O Senhor acabou de matar os egípcios, e agora vai matar o seu povo também? Note, olha o versículo 12. Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Moisés falando com Deus, deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a esse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Irmãos, Moisés está literalmente dizendo, não, Deus, o Senhor libertou esse povo. Como é que o Senhor vai matá-lo agora? A aliança que o Senhor fez não foi comigo, não foi para começar um povo a partir de mim. O Senhor fez uma aliança com esse povo, mesmo esse povo teimoso como ele é. E aí, irmãos, da nossa perspectiva, hoje presbiteriana, reformada, soberano, reformada assim, né? Assim, presbiteriano, predestinado, aquela coisa toda, a gente pensa que Deus fala assim, quem é você para falar comigo? Eu sou Deus soberano. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Mas eu pelo menos penso isso. Eu nunca penso em lutar com Deus. Eu estou reaprendendo a fazer isso. A partir dos Salmos. É aqui que eu tenho estudado. Eu tenho lido muito os Salmos. Os Salmos têm muito essa literatura. Mas olha o versículo 14. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. É exatamente o que o texto está dizendo. Não é incrível? O texto está dizendo, Deus mudou de ideia. E aí a nossa cabeça entra em choque porque a gente pensa, mas como é que Deus pode mudar de ideia? Irmãos, deixa isso para lá. Não é importante os porquês. O importante é, a partir da liderança de Moisés, conversando com Deus, brigando com Deus, Deus ia fazer uma coisa e decide fazer outra. O que é incrível, e eu tenho lido muitos comentaristas dizendo, por algum motivo estranho, Deus ama isso aqui, irmãos. Deus ama que a gente diga para Ele, Ele aprova que a gente o chame a cumprir o que Ele mesmo prometeu. Vários salmos são assim, Deus, lembra do que o Senhor prometeu pra gente, olha pra gente, volta, nos traz de volta. O povo falando isso. O que eu quero dizer? Meu irmão, minha irmã, nossa, nós somos 5 pessoas aqui hoje. Mas eu estou te dizendo, de verdade, Deus não está chamando você, meu irmão, nem a mim, a gente tem uma relação passiva com Ele. Deus não chama você para só ficar quieto, falando assim, sim, Senhor, mas perceba, eu acho que você está me entendendo. Deixa eu ir para frente. Porque olha o que Jesus disse. Jesus também foi esse modelo perfeito. Jesus pediu para não ir para a cruz, não foi? Ele fala assim, Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim. Ele pede, tira isso de mim, eu não quero viver isso. Mas ao mesmo tempo ele diz, independente daquilo que o Senhor deseja, é exatamente isso que eu vou fazer. E é assim que a gente tem que lidar com Deus. Eu estou chamando você a ter uma relação sincera, irmãos, com Deus. A gente tem que parar de fingir que a gente não é quem a gente é. Se está difícil, se você está se sentindo abandonado, se você sente Deus longe, Deus não te chama para você orar assim, soberano Senhor, genuflexo na sua presença. Não é isso. Abre o coração para Deus. Fala assim, Deus, cadê o Senhor? Eu não estou te vendo. Eu estou com saudade do Senhor, eu preciso que o Senhor me salve. Meus inimigos estão prevalecendo contra mim. Essa é a relação sincera que Deus chama a gente a viver. Porque é isso que ele fala para Jó. Sempre o mesmo exemplo. No final, Deus aprova Jó, não os amigos. Deus diz, Jó quem acertou. Vocês estavam todos errados. Jó lutou comigo. Eu venci. Mas eu amo, porque ele é meu servo. E aqui está a simetria dos modelos de liderança, irmãos. Arão, ele é totalmente reprovado nesse relato. Ele é aquilo que um líder não deve ser. Porque um líder não é aquele que põe o povo acima da aliança. Não importa a vontade do povo, não importa o desejo do povo. Um líder, irmãos, é aquele que diz, não, eu não vou dar a vocês o que vocês querem. Vocês que já são pais, que são avós e avós, vocês sabem disso. Muitas vezes o importante, e talvez a maior parte das vezes é dizer, não, não é isso que você vai ter. Eu não vou fazer o que você está pedindo. Um líder deve ser aquele que fala, eu vou obedecer ao Senhor contra vocês. Um líder é aquele que diz, não, eu não aceito. Eu não aceito que seja sobre mim. É o que Moisés diz, né? Não, Senhor, não vamos começar comigo, não.
é sobre o Senhor, não é nada sobre mim. O Senhor é o centro de todas as coisas. Então, depois desse embate, Moisés está descendo com as 2 tábuas da aliança. E o texto diz que são as 2 tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. E aí, na descida, ele vai reforçando ainda mais esse seu papel de liderança. Porque na descida, Josué, que estava lá com ele, ouve o barulho do povo. E aí Josué fala o seguinte: eu estou ouvindo barulho de guerra. A festa era tal que dava para ser ouvida à distância. O povo realmente estava empenhado em celebrar esse bezerro. E aí, na sua imaturidade, né, na sua inexperiência, Josué afirma: teve uma guerra, Moisés. Mas Moisés diz: não, eu não estou ouvindo voz de guerra, nem estou ouvindo choro. O que eu estou ouvindo é canto. E aí, há um encontro que é bastante dramático, irmãos. Está no versículo 19. Moisés finalmente chega no arraial. Depois de 40 dias desaparecido, ele chega. E se lá no começo o texto começou que o povo viu, agora Moisés viu. Moisés também vê. E aí ele vê o bezerro e vê as danças. E a reação não podia ser outra, irmãos. Esse homem é tomado por fúria. Moisés está indignado e o seu ato é muito profético. Ele literalmente arremessa as 2 tábuas no chão. E elas se quebram. E é um símbolo dramático e visivelmente muito claro. O povo estava quebrando a aliança. Então Moisés joga no chão e diz: vocês quebraram. Logo no início, em 40 dias. E aí, irmãos, e agora? O que Moisés faz? Ele quebra as tábuas da aliança e está lá. O que ele faz? Note a ordem. A primeira coisa que Moisés faz é atacar o centro do problema, a sua manifestação. A primeira coisa que esse homem faz é destruir total e completamente o ídolo. O texto diz que Moisés pega o bezerro, queima o bezerro e o reduz a pó. Incrível, não? É um gesto tão eloquente, irmãos. Porque enquanto Yahvé é o Deus que faz uma montanha inteira tremer, esse bezerro ridículo pode ser facilmente destruído. Ele existia de manhã e à tarde ele não existe mais, porque ele foi completamente moído. E aí, como líder, Moisés pratica uma ação que é muito contundente. Você lembra? Ele espalha o pó na água. E ele faz com que o povo beba a água. Por quê, né, irmãos? Existe um relativo consenso no que esse gesto significa. Porque, literalmente, o que Moisés está tentando fazer é que o povo literalmente passe mal. Sinta esse amargor da água contaminada e se sinta desconfortável internamente. O povo realmente devia passar mal consumindo essa água contaminada, para entender esse desarranjo espiritual que eles estavam vivendo. O que Moisés está falando é: eu quero que vocês sintam o que está acontecendo com vocês e vocês não estão vendo. Os ídolos realmente nos levam à doença, irmãos, a esse enjoo. Mas tem um elemento gráfico igualmente poderoso que é ainda mais intenso. Porque viajando no trato intestinal, esse ídolo que era ouro, ele vai virar dejeto desse povo. Essa é a força do que Moisés está dizendo. Ele está dizendo: eu quero que vocês literalmente vejam o que vale esse ídolo de vocês. Era inclusive um ouro que nunca mais podia ser resgatado. Ele se perdeu para sempre. Esse é o ídolo. É assim que Moisés lida com o povo. Só que resta lidar com mais alguém ainda, né? Ele já lidou com o povo, ele vai lidar agora com Arão. E a pergunta de Moisés fala mais do que parece no primeiro plano. Não. É no versículo 21. Ele diz: Arão, o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Porque note quanta coisa tem aqui. É outra forma de Moisés dizer o seguinte: Arão, esse povo só pode ter feito algo realmente grave para você cometer uma loucura como essa. Porque a sua conduta é absurda e não existe nada que justifique isso que você fez. Pelo contrário, Moisés está fortificando o absurdo. Ele está dizendo: nada, absolutamente nada que esse povo tenha feito justifica você ter feito isso. E a reprovação de Arão no texto chega no ápice, irmãos. Olha a resposta dele: não fique irado, meu senhor. Você sabe que esse povo é propenso ao mal. Pois me disseram:
faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse, Arão está dizendo, quem tem ouro, tire-o. Olha agora, e eles o deram para mim. Eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Incrível, não, irmãos? Não é incrível? A gente está falando na escola dominical bastante sobre o jardim, né? É exatamente a mesma coisa que Eva está dizendo. E que Adão diz também para Deus depois. Não fui eu, foi o povo. Esse povo que é mau. Eu nem queria. É outra forma de Arão dizer o seguinte, eu nem fiz nada. Note, né? Ele não faz nenhuma referência ao buril. Lembra disso? Por isso que eu falei que era importante lá no começo. O texto diz claramente que esse homem foi, trabalhou, colocou energia. Quando ele vai recontar a história, com medo, com a covardia, ele diz, eu joguei e simplesmente esse bezerro apareceu. Quando ele colocou a energia, ele em si empenhou. O líder. O fim do texto, irmãos, com ele a gente termina, é horrível. Deus vai promover uma purificação do povo a partir do fratricídio. Você sabe o que significa, né? Irmãos matando irmãos. Aqueles, porque uma parte do povo não se arrepende. Uma parte do povo continua na orgia que eles estavam vivendo. E aí Moisés diz, aqueles que são do Senhor venham até mim. Os levitas vão, e naquele dia morreram 3.000 homens. 3.000 que não quiseram se arrepender. O que sempre deixa a gente muito perplexo, né? Mas mostra como é que Deus leva essas coisas a sério. Sempre os pastores usam a analogia do tumor e eu acho que ela é boa. Nunca é bom tirar uma parte do nosso corpo, irmãos. Sempre é invasivo, sempre é doloroso. Mas quando a gente está com uma parte adoecida, às vezes a gente tem que tirar para salvar o corpo inteiro. Senão o corpo inteiro morre. É o que estava acontecendo aqui. Eu tenho pensado muito sobre isso. Realmente chega a um ponto que para salvar o corpo inteiro a gente realmente precisa operar mesmo. Por mais que doa, a gente precisa tirar a gente do nosso meio às vezes. Foi a ordem de Deus. Aqueles que decidiram, nós vamos ficar inimigos de Deus, eles precisavam ser retirados e eles são. E tem uma última parte desse texto, que é Moisés vai interceder a Deus pelo povo. E note como é curioso o versículo 31. O povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Moisés de novo brigando com Deus. Curiosa essa petição, né? Em algum nível, Moisés tentou se colocar como um substituto do povo aqui, irmãos. Existe aqui um sopro de substituição. Ele está dizendo, Deus, salva esse povo. Mesmo que você tenha que riscar meu nome, risque e salva o povo. Eu me sacrifico, porque o meu desejo é ver esse povo salvo. Mas Moisés não pode se dar pelo povo, irmãos. Ele não pode ter o nome riscado por Deus, porque ele não tem qualquer força de salvação. Ele é líder, mas ele mesmo é um idólatra também. Não nesse mesmo nível. Mas Moisés, ele não tem o poder de fazer nada pelo povo. Irmãos, no final das contas, essa aqui é uma história sobre a gente mesmo. Eu sempre digo isso para vocês, porque é verdade, a gente continua fazendo a mesma coisa. A gente costuma roubar quando a gente chega aqui. Porque, para a gente se proteger do texto, às vezes a gente se coloca do lado de Moisés. A gente imagina que nós somos aqueles que descem indignados porque os outros se abandonaram a Deus. Ou então a gente se coloca do lado dos levitas, né? Aqueles que falam assim, a gente vai ficar do lado do Senhor para sempre. Ou pior ainda, às vezes a gente se coloca do lado de Deus. Mas a gente não percebe que quase sempre a gente está do lado do povo, irmãos. Porque eu não sei vocês, mas eu percebo essa operação na minha própria vida constantemente, irmãos. Vez após vez, eu sou essa pessoa que faz o que esse povo fez. Sabe por quê? Porque mesmo depois desses atos poderosos de salvação, mesmo após a ação majestosa de Deus na minha vida, Deus me salvou tantas vezes, irmãos. Deus cuidou de mim tantas vezes. Mas quando as coisas ficam realmente ruins, quando as coisas ficam difíceis de verdade, eu costumo me desesperar. Eu não sei como é com você. E eu tô te falando, no começo desse culto hoje, essa foi uma semana para mim de desespero, irmãos. Eu tenho esse relógio ficar marcando meus sonos, eu preciso te mostrar depois. Foi uma semana que eu não dormi. Essa noite eu não dormi. Pesadelo. Quando eu preciso esperar, irmãos, quando as coisas não mudam e os problemas vão se arrastando, eu sou tentado a parar de olhar para Deus
e começar a olhar para outros lugares e tirar Deus do lugar dele na minha própria vida. De repente, aparecem para mim outros salvadores que aparentam ser muito mais compreensivos, muito mais aptos para me salvar. Deus está demorando? Deus não está fazendo aquilo que eu acho que ele devia estar fazendo? A salvação de Deus tarda? De repente, meu coração está cheio de bezerro, irmãos. Que está dizendo para mim o seguinte: olha, a gente vai te salvar. Às vezes é dinheiro, às vezes é conforto, às vezes é tapinha nas costas, a gente falando assim: não, pastor, vai lá, você é muito legal. Às vezes eu confio nessas coisas ao invés de confiar no Deus que me salvou. E esses bezerros estão dizendo para mim assim: confia na gente. E aí, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha fidelidade, tudo é mobilizado para esses outros deuses que estão dizendo para mim assim: confia na gente que a gente vai te salvar. Então eu não sei você, mas essa é uma descrição muito triste da minha vida. Porque eu também preciso de um Moisés. Só que eu preciso de um Moisés melhor do que foi Moisés. Um que nunca erra. Porque Moisés errou antes dessa história aqui, e depois ele vai errar de novo. Mas você sabe que veio aquele que teve o seu nome riscado de verdade, para que a gente não precisasse ter o nosso nome riscado. Ele teve o nome riscado para que o seu tivesse lá para sempre. E aí esse intercedeu por você, intercedeu por mim também. E no meu lugar, no seu lugar, ele foi literalmente lançado fora para que Deus não consumisse a gente. E ele continua sendo bondoso. E ele continua sendo paciente, amoroso, mostrando novamente esse caminho da espera. Ele continua dizendo para mim: Rafael, você pode confiar em mim. Basta cada dia o seu mal. Aguarde em mim, porque a salvação está vindo. E ele diz isso para você também, meu irmão, minha irmã. Eu tenho uma ultimíssima nota. Esse texto fala de um povo que é idólatra e fala de um líder que é fraco, medroso e autoprotetivo, né? Mas não é incrível que Deus não abandonou nenhum nem outro? Porque a gente olha para Arão e a gente fala assim: que cara fraco, ele não serve para nada. Vamos achar alguém melhor. Mas não é isso que Deus faz. É incrível. Mas Deus não abandona nem Israel, porque Israel vai seguir lutando com Deus. E vai seguir indo em frente, porque Deus está levando esse povo em frente. E Arão, ele foi o sumo sacerdote mesmo, irmãos. Mesmo depois desse momento. Não é incrível? Não é incrível o Deus que a gente serve? Eu não escolheria Arão. E eu não me escolheria também. Se eu tivesse escolhido, eu tiraria a escolha nesse momento. Mas Deus fez esse homem o sumo sacerdote. E Arão vai ser retomado na Escritura várias vezes como aquele de quem descendem os sacerdotes. Porque o seu Deus, o meu Deus, é um Deus de recomeço, de insistência. Ele insistiu com Israel, ele insistiu com Arão, ele insiste com você, insiste comigo também, e ele vai levando a gente em frente. Então a pergunta é: será que Deus não merece seu amor? Será que ele não confia, será que ele não merece a sua confiança? Então, Israel, espere a sua salvação. Jesus está vindo em breve. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque esse texto lembra a gente que nós não estamos desamparados nesse mundo, Pai. Aquilo que os nossos olhos conseguem ver é muito curto, Senhor, é muito pequeno. O Senhor é muito maior do que a gente consegue perceber, que a gente consegue enxergar, Pai. Então, por favor, coloca os nossos olhos em Ti, Pai. Sempre que a gente estiver com medo, sempre que a gente estiver desesperado, angustiado, coloca os nossos pés na rocha que é Jesus Cristo. E que a gente viva por uma fé viva no Senhor. Nos dá a Tua presença, nos dá o Teu Espírito, Pai. É o que eu te imploro, a mim e aos meus irmãos também. Ser conosco, é o que a gente pede no Teu nome. Amém.